Tema de hoje: por que o homem precisa de salvação? Por que o homem precisa de salvação? Por que a gente fala tanto de salvação? Aliás, hoje em dia nem se fala muito, né? Se fala em ter a bênção de Deus e tal. Ora, por que todos precisam de salvação? Simples, porque todos estão no meio de pecados, de falhas. Todos cometeram erros, todos pecaram. E, segundo a Bíblia, estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção de ninguém, todos. Salvação é uma mudança de estado de condenação para a salvação, para a vida eterna na presença de Deus. Por mais que se fale hoje, e hoje se discute muito, em meio às religiões, em meio às entrevistas, às discussões aí entre ateus, não, entre pessoas que creem e que não creem, entre as pessoas religiosas, cada um defende a sua religião, cada um defende a sua crença. Nós já estudamos sobre isso aqui no passado. As pessoas, elas crescem como eu cresci, e eu louvo a Deus porque eu cresci com 2, 3 anos de idade. O meu pai e minha mãe se converteram. Minha mãe, portuguesa, difícil de entrar o evangelho no coração de quem tem uma raiz de catolicismo, de imagens e tal, e graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha mãe, do meu pai, salvou a vida deles, e eles começaram a nos ensinar, e nós demos sequência a isso. No meio do caminho, é óbvio que nós somos tentados a desistir, fomos tentados a sair da presença de Deus e curtir o mundo, curtir as coisas que o mundo oferece. Por que a maioria das pessoas hoje no mundo não querem ter um compromisso com Deus? Elas querem Deus, elas querem ser abençoadas, elas querem ser salvas, elas querem passar a eternidade na presença de Deus, mas elas não querem compromisso nenhum com Deus. Eu já disse aqui e repito, apesar, como eu disse, muita gente discordar, muitas religiões discordam disso. Um jargão popular que se é repetido diariamente é: todos são filhos de Deus. E por causa dessa questão, todos são filhos de Deus, hoje em dia existem pessoas que não querem mais saber de Deus, que já foram cristãs, e não querem mais saber de Deus por causa disso, porque já que todos são filhos de Deus, já que Deus tem misericórdia de todos, já que Deus abençoa todos, já que Deus faz isso e faz aquilo por todos, então eu não preciso ter compromisso com Ele, eu não preciso estar na presença dEle. Aliás, tem até religiões que defendem que uma vez que você levantou a mão para Cristo, você está salvo, você está beleza, está tudo certo. Mesmo que você continue errando, pecando, mentindo, adulterando, não tem problema, você está salvo. Algumas religiões ensinam isso. A primeira dica que eu quero dar nesta manhã, até para quem assiste a gente, é: não caia nessa de religião. Religião engana, religião destrói. Apesar da palavra religião, ela vem do latim, do verbo religion, que quer dizer religar. Essa palavra religião quer dizer religar. Existe um meio de religar o homem a Deus. E esse meio, segundo a Bíblia, por isso que eu te dou essa dica: não creia no que diz a religião, creia no que diz a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia ela foi modificada, a Bíblia ela foi alterada, a Bíblia aconteceu isso durante o ano 70, 80 depois de Cristo, aí teve um concílio no ano 200, 300 depois de Cristo, e mudaram algumas coisas. Irmão, irmã, você que está assistindo a gente, se essa palavra, 66 livros que Deus permitiu que ela fosse escrita, impressa, traduzida em várias línguas para o mundo todo ter acesso, é porque a gente chega à conclusão que o que Deus quer que a gente saiba está contido aqui. E ela nos ensina, inclusive. E ela nos confronta. Eis a questão. Por que muita gente não quer compromisso com Deus? Porque ela quer continuar vivendo a vida que ela vive. A Bíblia diz que você não deve adorar imagens, mas tem pessoas que não conseguem ficar sem adorar imagens. A Bíblia diz que você não deve cometer pecados, mentir, roubar. A Bíblia diz que você não deve adulterar. A Bíblia diz que você não deve desejar as coisas do próximo. A Bíblia nos ensina que o pecado destrói. E Cristo veio para justamente livrar o homem do pecado.
Mas infelizmente hoje, muita gente, ela não quer receber a iluminação, a luz que vem dos céus através de Cristo para a sua vida. Na verdade, a maioria das pessoas, como eu disse, está em busca da bênção, mas ela não quer ter compromisso com Deus. Aliás, quando você fala de Jesus, para muita gente, essa palavra Jesus, essa palavra igreja, ela está tão deturpada hoje por conta de tudo que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo. A Bíblia está se cumprindo, o amor está esfriando de muita gente, as dificuldades estão aumentando, profecias estão se cumprindo. A Bíblia é a Bíblia não tem como negá-la, porque tudo que está acontecendo está descrito que iria acontecer, ela mesmo preveu isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, acompanha aqui no telão, a Bíblia diz assim, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo. Vai aparecer, qualquer hora aparece, tá, irmãos? A gente está entrando em conexão ali, ó, tá? Tenha fé. Mas eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto e ensinando? Quando você fala de salvação, as pessoas falam, mas eu vou ser salvo do quê? Olha, um dia vai acontecer duas coisas. Você vai morrer ou Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Nessas duas situações, você precisa tomar uma decisão. Ué, mas por que eu preciso tomar essa decisão? Porque você e eu pecamos. E o pecado afasta o homem de Deus. O pecado tira o homem da presença de Deus. Então, nós precisamos de Jesus Cristo, que é o caminho que leva o homem a Deus, para sermos salvos. Aí a pessoa fala, não, isso é loucura. Aí não, isso é bobagem, esse negócio de aceitar Jesus, receber Jesus. Aliás, ultimamente eu nem concordo com essa palavra de aceitar Jesus, né? Porque esse negócio de aceitar Jesus é meio complicado, né? Porque a Bíblia diz que quem nos aceita é Jesus, né? Nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, né? É Ele que nos aceita. E a Bíblia diz que Ele aceita todos que clamam pelo Seu nome, que se humilham debaixo da Sua mão potente, que o recebem mesmo como Senhor e Salvador. Quando você fala disso, de salvação para as pessoas, primeiro, elas não acreditam na Bíblia. Segundo, elas não acreditam que o mundo vai acabar. Terceiro, muita gente não acredita nem que o inferno exista. Não acredita, não, o inferno não existe, isso aí é coisa da cabeça dos crentes e tal. Quarto, Cristo voltar? Nunca, como Ele vai voltar? Isso aí eu ouço desde os primórdios da humanidade, que Deus ia mandar um Salvador e até agora não veio. Então, esse papo aí é muito furado. Eu não acredito muito nisso. E por causa dessa morte espiritual, dessa cegueira espiritual que o homem vive, ele não consegue reconhecer, ele não consegue entender. Isso é loucura para ele. Ele fala, não, isso é loucura. Olha, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa parar de viver nessa prática que você vive. Você precisa viver uma nova vida. Você precisa agora sair desse caminho. Você precisa mudar de caminho. Você está indo aqui, você precisa fazer uma conversão. Mas aí ele fala, não, isso é loucura, eu não preciso disso. Eu estou bem assim, eu tenho a minha religião. É o que a maioria das pessoas falam. E em 1 Coríntios também, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, amém? Temos salvos aqui nessa manhã. É o poder de Deus sobre nossas vidas. A suposta sabedoria humana força o homem a rejeitar essa mensagem da cruz. A mensagem da cruz para muita gente é loucura. Ele fala, não quero saber de cruz, eu não quero saber de Jesus. Inclusive pessoas que estão dentro da igreja, que recebem, que entendem, que reconhecem isso, mas de repente por conta do que ele está vivendo, por conta da demora, né, de Deus abençoar, das coisas acontecerem, ele acaba se afastando. Ele acaba saindo, aí ele quer viver o mundo. Quantos jovens que estavam na igreja estão hoje fora da igreja?
Se você correr as prisões aí, as celas de prisões no Brasil todo, já foi feito inclusive um levantamento, existe estatística sobre isso, 60% dos bandidos que estão na prisão são filhos de crentes, que nunca conheceram Jesus como Senhor e Salvador. Porque se tivesse conhecido, jamais sairia da presença dele, ou seja, não entendeu o que é salvação. Achou assim, eu preciso ser salvo. Salvo do quê? Do inferno. Meu Deus, eu vou para o inferno. O inferno é o quê? Tem o diabo com aquele garfinho, rabinho, furando as pessoas. Ai meu Deus, eu não quero. É muito mais pior do que isso segundo a Bíblia. É muito pior. Mas infelizmente as pessoas começam a pensar nisso e achar o seguinte, não, inferno, vida eterna. Não, eu quero aproveitar o hoje, eu quero viver o hoje, eu quero curtir o hoje. E por conta disso a gente vê hoje milhões de pessoas perdidas e milhões de pessoas que um dia já estiveram na igreja afastadas, longe do Senhor, porque não entenderam o que é salvação. Por isso a pergunta de hoje, por que o homem precisa de salvação? Segundo a Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim, o testemunho é este, Deus deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Não existe vida eterna, salvação em outra pessoa, em outra situação ou religião. Então você quer dizer que os crentes que são os... Não, espera um pouquinho. Vamos também entender essa questão de ser crente, porque crente... A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que crente todo mundo é, inclusive o demônio, o diabo e os seus demônios. A Bíblia diz que eles creem em Deus e têm medo. Porque eles sabem que já está declarado, decretado, que um dia quando Jesus voltar, eles serão presos e serão aniquilados. E tem para eles reservado o fogo eterno de sofrimento. Então, enquanto eles puderem destruir pessoas, acabar com as pessoas, tirar essa mentalidade de salvação e tal, eles vão fazer isso. Por isso que eu comecei dizendo aqui, a maior confusão que se tem hoje, as pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Infelizmente não. A Bíblia diz que todos são criados por Deus. Deus criou todo ser humano. Agora, a Bíblia também diz que Deus, quando começou a falar de Jesus, ele era unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito, único. A Bíblia começa a falar assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Paulo começa a escrever alguns temas sobre Jesus, quando ele morre, ressuscita, e ele tem todo o poder, e ele volta aos céus e garante que vai voltar para buscar a igreja. Aí a Bíblia começa a citar Jesus como primogênito, ele é o primeiro de muitos filhos. E para ser filho de Deus é preciso ter Jesus como Senhor e Salvador, ele é um modelo, nós temos que recebê-lo e mudar a nossa vida. Amém, queridos? Quando você fala isso para as pessoas, fala, isso é loucura, que é isso, é doido, isso quer dizer que só os crentes que são os bonitinhos de Deus? Não, longe disso. O que eu estou querendo mostrar nesta manhã, para você que está aqui, você fala assim, pastor, por que eu preciso ouvir isso? Porque às vezes você está dentro da igreja e o teu pensamento está lá fora. Você fala assim, poxa, mas está demorando tanto para Jesus voltar, as coisas estão demorando tanto para acontecer, Deus diz que abençoa e não está abençoando, surgiu uma oportunidade aqui, uma coisa ali, eu vou curtir a vida. Cuidado, porque também a salvação é passível de se perder. A Bíblia fala sobre isso. Infelizmente, tem muita gente que ainda não entendeu que nós estávamos todos envolvidos no pecado. Nós nascemos, inclusive, do pai e mãe meu, pai e mãe seu, sua. Nós nascemos deles e eles cometeram pecados. Isso está em nós. Paulo disse, o pecado habita em nós. Deus, quando falou para Caim, disse assim, cuidado, o pecado bate na tua porta e você tem que dominá-lo. Deus deu capacidade para o homem, através de Cristo Jesus, de dominar o pecado. Quando você domina o pecado, você domina quem está por trás, o diabo. A Bíblia diz, se você se sujeitar, se submeter debaixo da potente mão de Deus e resistir ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Mas para viver isso, é necessário hoje, século 21, século da informação. Bíblia hoje tem no celular, tem na internet, tem aplicativos, tem escrita, tem traduzida, tem até gravada. Você pode ouvir, você não quer ler, ouve. Mas as pessoas com tudo isso, elas não querem saber de Bíblia. Elas querem saber da bênção de Deus.
da proteção de Deus. Eu vou para a igreja, então agora que eu sou crente, Deus vai me proteger do coronavírus. Poxa, e esses crentes que morreram de coronavírus? Eu acho que eles não eram muito crentes. Eu acho que eles estavam... Espera um pouquinho. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Nós passamos por essas dificuldades. Teve irmãos nossos de outras igrejas que acabaram morrendo por causa desse coronavírus. Aí você fala assim, meu Deus, ainda bem que estes que morreram, a coisa mais importante da vida humana eles já tinham. A salvação em Cristo Jesus. Morreram e encontraram com o Senhor, estão com o Senhor, e um dia, se nós permanecermos firmes, nós vamos encontrar todos eles e vamos viver a eternidade na presença do Senhor. Isso que é salvação. Isaías capítulo 9, versículo 2, a Bíblia diz assim, o povo que caminhava em trevas, inclusive eu e você, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Aqueles que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. A luz dos céus, a luz de Deus, a luz que vem através de Jesus, veio e trouxe para a gente essa claridade. Essa luz de Deus é tão forte que ela mostra os nossos defeitos. Qual é a tendência das pessoas que estão, por exemplo, mal vestidas, cabelo despenteado, a pessoa que ela está devendo alguma coisa, ela gosta de se disfarçar, de se esconder, de ficar longe da luz. Por quê? Porque a luz mostra os defeitos. Quando Jesus iluminou a nossa vida, o nosso caminho, mostrou os nossos defeitos. O que a gente tem que fazer? Eu reconheço, eu pequei mesmo. Eu errei mesmo, eu falei muita besteira na minha vida, eu fiz muita bobagem na minha vida, mas eu reconheço que eu errei, e eu pequei, então eu estou destituído da glória de Deus segundo a Bíblia, mas eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim, e é por causa dessa morte, a morte de Cristo me traz vida, então o sangue que Ele derramou imaculado, o sangue dele me purifica de todo pecado. E quando eu participo da ceia, eu lembro. Eu como o pão, eu mastigo o pão e fico imaginando quanto Jesus sofreu. Chibatadas, chicotadas, coroa de espinhos na cabeça, cuspe, desprezo. Mas Ele foi até o fim, porque Deus tinha um plano de salvação para as nossas vidas. E Ele sofreu. Ele enfrentou as dificuldades, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, a morte não tinha poder sobre Ele, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e Ele nos deu a vitória. Por isso que a luz de Jesus mostra, o que a gente faz? A gente reconhece, eu sou pecador, sou réu, confesso, eu errei mesmo. Eu preciso da misericórdia de Deus, mas só tem um jeito de eu alcançar a misericórdia de Deus, de eu ter essa salvação. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, de que forma que eu entrego? Ora, eu reconheço que eu sou pecador, e eu entrego. Por isso que muita gente confunde, agora eu vou virar crente. Agora eu vou virar crente, quer dizer que eu não vou poder mais, quer dizer que eu também não posso mais, quer dizer, não é questão que você pode ou não pode. A questão é entendimento. Por causa desta cegueira espiritual, que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não possam ver a luz do Evangelho, é por causa disso que a gente vive em meio a muita gente que acha, está cheio de achólogos hoje, né? Aliás, a faculdade que mais forma pessoas no mundo é a axologia, né? Eu acho, então tem gente que acha, algumas religiões acham que nós somos salvos pelas obras. Eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, então meu lugarzinho está garantido lá nos céus. Essa é a axologia. Tem outros que acham assim, não, aquele ali é bandido, safado, adúltero, salafrário, aquele ali está condenado, eu não sou que nem ele. Salvação é dado de graça. Esse é o maior erro que muita gente comete hoje. Acha que está salvo porque ele é bonzinho. A questão de ser bonzinho, de ajudar pessoas, é isso que o Evangelho provoca em nós. Quando você recebe Jesus,
Quando você tem uma nova vida, o Evangelho provoca isso na gente. A gente vive essa nova vida, não porque nós somos obrigados, porque agora eu tenho que, agora eu faço por quê? Porque agora já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. E como Cristo vive em mim, agora eu tenho essa nova vida, e essa nova vida eu penso diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente, a minha vida é outra. Por isso que as pessoas não entendem o que é salvação. E aí vem as religiões e começa a colocar coisas em cima das pessoas. Olha, para você ter a bênção de Deus, para você ter o favor de Deus, para você virar filho de Deus, para você ver a manifestação do poder de Deus, você precisa fazer esse sacrifício, você precisa dar aquilo, você precisa dar aquilo outro, você precisa ir numa encruzilhada, você precisa andar, você precisa caminhar de joelhos tantos metros, quilômetros, você precisa fazer aquilo, você precisa se submeter àquilo outro e tal. E as pessoas, por não entenderem a Bíblia, elas acabam se submetendo a tudo isso. E a Bíblia diz que nesse final de tempo muita gente seria enganada. A gente está vivendo em meio a muita gente enganada. Por isso que eu quero ler a Bíblia com os irmãos e entender na Bíblia o que ela tem a nos ensinar sobre isso. Tem um fato muito interessante que aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso deixou ele indignado. Ele estava em Atenas aguardando Timóteo e Silas, que estavam passando por uma outra cidade. Aquela questão que eles tinham de evangelizar e tal. E enquanto ele estava lá em Atenas, como nós vimos domingo passado, Paulo, ele não ficava parado, ele não ficava algemado e reclamando da vida, chorando. Paulo era ativo, Paulo sempre falava de Jesus e algumas coisas indignavam ele. Uma dessas coisas está registrada no livro de Atos, capítulo 17, se você trouxe a Bíblia. Você que está em casa, se você puder pegar, apesar de provavelmente passar o texto aí para você, ainda assim, se você puder ler, manusear, né? Para não esquecer como é que é Bíblia, né? Bíblia é esse negócio que tem 66 livros, assim, tira a poeira, né? Enfim, vamos lá. Porque hoje em dia, né, Bíblia é um negócio que está no celular, né? E ainda assim tem gente que tem esse livro e não lê. Por isso que o salmista falou, guardei a tua palavra na minha estante, para eu não pegar contra ti. Aonde? No meu coração. A Bíblia tem que estar aqui. Por quê? Porque quando eu enfrentar dificuldade, não tem como eu pegar em algumas situações, eu pegar a Bíblia e falar, ai meu Deus, o que eu vou falar sobre isso agora? Não, se está aqui, quando o inimigo vem, quando vem a situação, quando vem a dificuldade, você recita a palavra, você recita o texto, e Deus assina embaixo, porque é a palavra dele que você está recitando. Atos 17, 16. Como eu disse, ele estava aguardando lá Silas e Timóteo, enquanto ele esperava por eles em Atenas. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Versículo 17, por isso, ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18, alguns filósofos, né, porque a filosofia é uma bênção, mas deixa muita gente doida e longe de Deus, né? Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo, com ele. Alguns perguntaram, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. 19, então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Versículo 20, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Veja que no começo, a princípio, eles se interessaram. Versículo 21, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Aquele bando de fofoqueiro no popular, né? Versículo 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse,
Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Versículo 23, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 24 ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Por quê? Ora, porque ele mesmo dá vida a todos, a vida, o fôlego e as demais coisas. Versículo 26, de um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 27, Deus fez isso para quê? Para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pausa. Se você crê, fala para a pessoa que está assim do seu lado, Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Versículo 28, Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. O que os poetas disseram? Também somos descendência dele. Versículo 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade, que Deus, na sua essência, no seu poder, é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Versículo 30, Paulo diz assim, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Por quê? 31 ele explica, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. O que Deus vai fazer, irmãos? O que Deus vai fazer, irmãos? Julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos. Jesus, ele está falando, ressuscitando dentre os mortos. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem todo o poder, e ele está conosco também aqui nessa manhã. 32, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. 33, com isso Paulo retirou-se do meio deles. 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram, que a palavra de Deus é maravilhosa e nunca volta vazia, né? Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris ou Damares e outros com eles. Amém. Maioria esmagadora aqui não quis saber. Porque quando você começa, como eu disse, a luz vem, ela bate, e ela começa a mostrar os seus efeitos. E foi o que Paulo falou. Falou assim, eu andei pela cidade, muito observador, né? Andei pela cidade e vi vários altares. Vocês têm vários altares aí e tal, legal. Inclusive tem um ao Deus desconhecido. É desse que eu quero falar para vocês, que vocês não conhecem. Porque esse Deus desconhecido que só tem o altar e não tem imagem, não tem nada ali que representa ele, esse é o Deus verdadeiro. Porque esse Deus é tão poderoso, tão grande, que ele não é capaz de ser descrito, feito para você carregar, para você servir, para você fazer oferenda para ele, porque ele não precisa de nada disso. Por isso que o salmista no Salmo 115 escreveu com todas as letras, dizendo assim, Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus eficaz, é um Deus que tem todo o poder, Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele não é como os deuses que existem por aí pendurados,
que tem boca que não fala, que tem olhos e não vê, que tem pés, mas não andam, que tem ouvidos, mas não ouve, som algum sai de sua boca, e olha, quem serve, quem crê nisso vai se tornar igual, ou seja, vai ficar cego, surdo e acabar ficando doido. Por isso que você precisa entender, Paulo está dizendo, que o Deus vivo, o Deus poderoso, o poder dele é tão grande que de um só homem ele fez todos. E ele não precisa ser servido, longe disso. Ele é aquele que nos ajuda, é aquele que caminha conosco, é aquele que está com a gente todo o tempo, é Ele que abre portas, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos salva, e Ele inclusive um dia vai julgar a todos, através do homem que Ele levantou, Jesus, que morreu mas ressuscitou, Ele está vivo. Quando Ele falou isso, muita gente olhou assim e falou assim, que esse negócio de ressurreição, isso aí não existe. O cara morreu, morreu. Isso é papo furado. Salvação, pecado, eu não posso mais adorar a minha imagenzinha, eu não posso mais servir alguma coisa para a imagem, não, isso é loucura, você está louco, respeita a minha religião. Foi o que a maioria esmagadora ali ouviu e depois falou para Paulo. Desse assunto aí, depois a gente fala. É a mesma coisa hoje, veja irmãos, eu quero deixar uma coisa clara aqui para você e para mim. Isso foi um negócio que estava no meu coração até uns 10 anos atrás, talvez. Eu vivia me cobrando, nossa, eu preciso ganhar uma vida e tal, eu preciso. Pô, eu fico chateado, frustrado, porque a gente não ganha vida, porque a gente... Isso um dia, quando eu li mais profundamente a Bíblia, eu entendi. Na grande comissão, Jesus falou o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então não sou eu que salvo. Jesus disse que quem convence é o Espírito, do pecado, da justiça, do juízo. O que cabe a mim fazer? Anunciar o Evangelho. Como que eu anuncio o Evangelho? Anuncio através da minha própria vida. Porque quando as pessoas olham para mim, elas têm que ver Jesus em mim. Porque se elas não encontrarem Jesus em mim, como é que eu vou falar de Jesus para ela? Olha, Jesus muda a vida. Como? Igual a tua? Ó, Jesus transforma. Como? Igual você? As pessoas precisam conhecer Jesus em nós. Ver Jesus em nós. Eu já falei aqui, um grande homem do passado, Agostinho, ele disse, prega o Evangelho e se for preciso, use palavras. Ou seja, as pessoas precisam ver essa transformação, essa vida, essa salvação em nós. E por isso que a gente vive como? Em alegria. Pô, mas a gente está vivendo uma crise. Sim, mas essa crise vai passar. E mesmo que ela não passe, no meio da crise Deus vai mandar a vitória, Deus vai mandar o recurso. Poxa, mas e aí, está acontecendo isso no mundo, e esse vírus está aí, como já tiveram outros, morreram pessoas no passado, estão morrendo pessoas agora, infelizmente estão morrendo. Poxa, e aí? Aí eu vou continuar servindo ao Deus e crendo que Deus ainda cura. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está assistindo a gente precisa de salvação. E o único jeito da gente ser salvo é através de Jesus. Foi isso que Paulo quis dizer para aqueles caras. Você vê de uma multidão, 3, 4, e entenderam, entrou na mente. Ele falou, realmente, eu quero esse Jesus. Por que muita gente hoje não quer saber de Jesus? Por que muita gente hoje está longe da presença de Deus? Porque não conheceu Jesus. Eu tive quarta passada, no átrio, conversando com um rapaz, pastor Bob, estão conversando alto lá fora, né? Parece na portaria lá, né? Estão batendo um papo alto lá, né? Tá bom o papo lá, né? O culto é aqui dentro, avisa aí, viu? Obrigado. Que essas coisas incomodam, né? Enfim, eu fui no átrio quarta-feira e eu estava conversando com um rapaz, o pastor Bob pediu para conversar, e ele estava contando a história. Pô, tenho X anos, 40 e poucos anos, fui casado 2 vezes, segunda esposa faleceu, aí ele depois foi para uma igreja, aí um pastor quis ajudar ele, aí depois o pastor acabou dando um chapéu nele, aí ele se entristeceu e tal, o pai dele era pastor, o pai dele faleceu, e ele não entendeu o falecimento do pai, achou que Deus tinha que curá-lo e tal,
E aí ele se afastou, aí ele se envolveu com drogas e tal, e teve uma recaída, aí a mulher atual disse que não queria mais ele, ou ele se recuperava, aí ele decidiu voltar lá, já é a segunda vez que ele volta, e ele estava dizendo, poxa, eu já falei com o psicólogo, eu já pensei até em tirar a minha vida e tal. Eu falei, isso é fácil de resolver, né? Tirar a vida é fácil de resolver, o problema acaba, né? Só que você sabe o que acontece depois. Ele falou, não, eu sei, por isso que eu não tirei ainda. Eu falei, ainda bem que tem alguma coisa do Evangelho no teu coração, mas eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Você precisa conhecer Jesus, ter uma experiência com Jesus. Porque se você não tiver uma experiência com Jesus, você nunca vai entender o plano da salvação. E esse talvez seja o maior problema hoje com o que a gente vive dentro das igrejas. A maioria esmagadora das pessoas que talvez estejam dentro da igreja hoje, pensando em desistir, em sair, se matar e tal, é porque não tiveram uma experiência com Cristo. Porque se tivesse uma experiência com Cristo, saberia que mesmo na dificuldade, que mesmo no problema, mesmo na enfermidade, Ele está conosco todo o tempo. E se a gente vier a morrer ou falecer, a gente vai encontrar com Ele e passar a eternidade. Infelizmente essa experiência muitos não tiveram ainda. Quem sabe ainda vamos ter pessoas aqui na igreja com essa experiência tão profunda. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é uma questão interessante que eu quero começar a encerrar para a gente participar da ceia. Por que Deus quer salvar a gente? Por que Deus quer salvar a gente? Por que será que Deus quer salvar? Por que será que Deus quer salvar a gente? Se você começar a pensar nisso, você vai ver que nós, dentro dessa questão de salvação, muitos de nós ainda têm dúvidas acerca disso. Por que Deus quer salvar a gente? Bom, primeiro, porque Deus nos ama. Ele ama tanto a gente, que Ele quer ver a gente na eternidade ao lado dEle. Só que tem uma condição. Por quê? Porque Deus é santo. A presença de Deus, a essência de Deus é santidade. Então eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que procurar, como diz a Bíblia. A Bíblia ensina isso. Busque a santidade. Busque a presença de Deus. E quanto mais eu me aproximo, mais esse amor dele, como Paulo escreveu, me constrange. E me constrange tanto que eu vou deixando as coisas que eu tinha na minha cabeça de lado, religiosidade, esses dogmas, essas coisas. Eu vou deixando isso de lado e eu vou começando a viver e entender a essência que eu tenho com Deus. Pô, eu estou passando por uma dificuldade. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por quê? Porque eu fiz um mau negócio. Porque eu não me preparei direito. Porque eu falei algumas coisas e fiz algumas coisas do passado. Ou porque Deus permitiu para me treinar, para me preparar para algo melhor. Quem conhece Jesus, quem entende o plano de salvação sabe disso. Porque meu irmão, minha irmã, eu já falei aqui, e eu repito, eu não acredito que Deus queira salvar a gente, queira ver a gente na eternidade, todo mundo sentado, olhando para Ele assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí alguns com as asinhas, pequenininho, com as arpinhas, blalim, blalim, Deus é bom. Eu acredito que Deus tem um plano já formado, preparado, para mim e para você na eternidade. Mesmo porque, se você pesquisar, como cientistas pesquisaram e descobriram, eu já falei sobre isso aqui, a eternidade, aliás, o universo, ele é tão grande, tão extenso, que agora com a física quântica descobriram que existe não só o universo, existem outros, existe o multiverso. Então, com tudo isso que existe, eu imagino que Deus tem planos para nós, para governar com Cristo durante um tempo aqui na terra. Quando Ele voltar, a gente se encontrar com Ele, voltar, aí depois virá, quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando, e depois na eternidade,
passar aquela eternidade na presença gloriosa de Deus, onde não vai haver choro, onde não vai haver ranger de dentes, nem doença, não precisa do sol, porque a luz de Deus ilumina todos. É o que diz a Bíblia. Então eu não vou jogar fora a minha salvação por coisas desta terra, por situações desta terra, por melhor que seja. Que a Bíblia diz isso, meus irmãos, cuidado, o pecado, ele é saboroso. Se o pecado fosse ruim, ninguém praticava. O pecado é saboroso. O pecado, ele chama a tua atenção. E a Bíblia diz que nós somos tentados aonde a gente tem mais fraqueza. Por isso que a gente tem que se preparar, ler a Bíblia, entender o plano de salvação. Esse poder de Deus, essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus por nós é tão grande, que graças a tudo isso nós estamos aqui nesta manhã. E se você permanecer firme, se nós permanecermos firmes, quando Cristo voltar, ou quando nós passarmos dessa para outra vida, nós vamos viver a plenitude da presença de Deus. Por isso que Paulo falou, e eu falo para você que está assistindo, que talvez nunca teve essa experiência com Cristo, Paulo disse o seguinte: tem muita gente que está buscando Deus, mas ele está assim, tateando. Cadê Deus? Está aqui, está aqui, está aqui, Deus está aqui. Mas ele se revelou através de Jesus. Você quer encontrar Deus? Jesus falou, eu e o Pai somos um. Você não precisa ficar mais tateando. É só você agora olhar para Jesus. Mas como eu olho para Jesus? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e comece a pensar assim: Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que o Senhor mude a história da minha vida. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser aquele que tem uma experiência, que te conhece. Jó, capítulo 19, versículo 25. Em meio a tudo que ele estava passando, ele escreveu: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Só quem tem uma experiência com Deus, no meio da dificuldade, para falar algo assim. Por último, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Pedro ensinou: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos daquela sua maneira vazia de viver, que foi transmitida por seus antepassados. Versículo 19, ao contrário, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Versículo 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Versículo 21, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E se você que está pela internet, não conhece a Cristo e quer mais uma dica, Salmo 119, 18. O salmista orou assim: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O apóstolo Paulo teve um encontro tão pessoal, tão importante com Cristo, que a vida dele mudou. E eu falei isso para o jovem na quarta-feira passada. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que Paulo, a vida dele mudou quando ele encontrou Jesus. Mudou assim, ó. Mudou tanto que o que ele fez em relação ao Evangelho, os outros 11 perdem para ele. Porque o encontro que ele teve foi tão grande que ele não pediu oportunidade. Todo lugar que ele estava, ele falava de Jesus. Ele mostrava as obras de Cristo Jesus. Ele glorificava a Deus com as ações da sua vida. Ele não reclamava. Ele foi chicoteado, ele foi
preso, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por cobra, ele foi apedrejado, bateram tanto nele que ele quase morreu, ele se fingiu de morto para não morrer, ele passou por prisões, ele passou por desprezo, mas a Bíblia diz, se você ler, você vai ver que Paulo foi o homem que encontrou Jesus, ele encontrou a razão de viver dele em Jesus. Antigamente a gente falava muito isso, né? Qual que é a tua razão de viver? Jesus. Por que você vive? Porque Cristo está em mim. Hoje não. Por que você vive? Não, porque eu quero alcançar um posto lá na minha empresa. Por que você vive? Não, porque um dia eu quero casar, né? Ter um filho e tal. Por que você vive? Isso é tudo consequência. Quando você tem em primeiro lugar Cristo como Senhor e Salvador de tua vida, o mais Ele fará, diz a Bíblia. Amém? Escrevendo aos Colossenses, último texto, Colossenses capítulo 1, 13 e 14, Paulo escreveu dizendo o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aí talvez a pergunta venha de novo: por que o homem precisa de salvação? Porque Deus nos ama tanto que Ele enviou o próprio Filho para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui e, se permanecermos firmes, nos encontrarmos com Ele na glória. Meu irmão, minha irmã, isso não é brincadeira, isso não é mentira, apesar de estão querendo hoje em dia desvalorizar isso. Como eu digo sempre aqui, existem pessoas que nem valorizam mais a ceia, cristãos. A ceia, se eu não tomar, eu tomo depois, tomo outro dia, tomo mês que vem. Aí o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte: por isso que tem muito fraco, doente, gente dormindo no meio de vocês. Vocês não entendem o que é participar da ceia. Que quando você participa da ceia, você entende, Jesus morreu, você está comendo parte do corpo dele. Mas como assim? É pão isso aqui? É pão. Mas quando você mastiga, te traz a memória o quanto que ele sofreu para que eu e você pudéssemos hoje estar mastigando esse pedaço de pão. Quando você bebe o cálice, isso te traz à memória o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Ele não precisava estar lá, ele não precisava passar por nada daquilo, mas ele lembrou de mim e de você. Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não precisava ouvir isso, que tudo isso eu sei. Mas talvez dentro do teu coração o inimigo já estava agindo, ou você está ouvindo situações hoje, palavras, tal. Estou querendo desistir, esse negócio está chato, igreja, é chato, né, igreja. Porque hoje em dia igreja é aquele negócio assim, inovador, né? Tem que pintar a igreja de preto, tem que apagar toda a luz, tem que ter lá aquele negócio. Porque, e se o pastor não descer pendurado? Está triste hoje. Não precisa de igreja preta, branca, amarela, nada. Ele precisa de gente que ame Cristo e vá para a igreja porque o ame. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Se você entendeu tudo isso, mesmo assentado, feche os teus olhos, nós vamos orar.